O teatro se inicia com uma linda história. Vamos lá, galera. Eu sou suspeita para falar, porque fui eu que fiz a atividade, mas eu gosto muito de Ruth Rocha. A gente aprende ela há muitos anos, que é falado nas escolas, é contado as suas histórias, são todas histórias maravilhosas, muito famosas. Não tem uma pessoa que não conheça, não tenha ouvido falar de alguma história de Ruth Rocha. Então, como a gente está falando de teatro, e eu já disse para você numa atividade anterior que o teatro se inicia, às vezes é uma coisa que é voltada, né? Um escritor vai escrever algo que ele quer que seja especificamente uma peça para teatro, ou às vezes são coisas que são adaptadas. Então, um exemplo de uma história que poderia virar uma linda peça de teatro é essa de Romeu e Julieta. Não aquela em Romeu e Julieta de Shakespeare que a gente conhece, onde acontece aquela morte trágica dos amantes. Eita, dei um spoiler do final, mas enfim. Não, essa é uma outra história. Essa é Romeu e Julieta de Ruth Rocha. Esse Romeu e Julieta são borboletas. Então, a borboleta é chamada Romeu e uma borboleta chamada Julieta, que eles vivem em cantos específicos. Aí você tem que ler a história para saber que canto específico, que história é essa, como é que é essa história. Mas, enfim, tem toda uma história bem bacana sobre eles dois e a família deles. Aí tem um pouquinho de Romeu e Julieta de Shakespeare, aquela história da família, de que um não se mistura com o outro e tal, mas bem legal, tá? Aqui a gente tem um pouquinho sobre a escritora, né? Maravilhosa, escreveu inúmeros livros infantis, falando sobre ela, sobre a sua predileção, o que ela gostava de ouvir, de ler quando ela era pequena, que era a história de Monteiro Lobato, e o seu estilo, tá certo? Então leia, que você vai gostar bastante dessa história. Aqui você tem a capa do livro, foi feita por Cláudio Martins, a ilustração, tá certo? Então não deixe de ler, é bem legal. E agora é a sua vez. Olha que lindo! Nós temos um cenário e duas pessoinhas aqui, que serão os personagens da peça de teatro que a gente vai montar aqui nessa atividade, falando sobre a história de Romeu e de Julieta, né? Romeu e Julieta de Ruth Rocha. Você já sabe o que é, que você já leu o texto. Quando você chegou aqui, você já leu o texto. Vamos lá. Primeiro, ser um cenógrafo. Então, a sua adaptação, você lê o texto lá e você vai adaptar toda essa história aqui para ser uma peça de teatro. Então, o que você precisa fazer para que essa história de Ruth Rocha seja uma peça? Escolher os atores, está aqui escolhidos os atores. Escolher o palco, está aqui o palco. Você vai ser um cenógrafo, criando um cenário, lembrando que é um jardim. Então, o que nós precisamos aqui para isso aqui ser um jardim, uma representação? Você tem graminhas, você pode ter uma árvore. Então, isso aqui é como se você fosse um cinegrafista, um cenógrafo, aliás, e estivesse fazendo um esboço para que você fizesse um cenário gigante, onde as pessoas pudessem se contracenar, uma pessoa proporcionalmente, aqui uma árvore grande, maior do que ela, porque tem que ser proporcional, tá certo? Um céu, coisas assim. Segundo, ser um figurinista. O que é isso? Criar um figurino. Então, você tem o menino e a menina, agora você tem que criar um figurino. Como é que são esses personagens? Romeu e Julieta são o quê? São um menino, uma menina? É do século XVIII, que nem a história de Shakespeare, tem que botar aquelas roupas engraçadas? Não, eles são borboletas, então você teria que vestir, fazer asas de borboletas e vestir eles com uma roupinha que seja, que lembre, né? A borboleta nele e nela também, tá? Terceiro, ser iluminador, colocar um foco de luz no cenário que chama a atenção. Então, você vai colocar uma luz, beleza. Você vai colocar uma luz aqui chamando a atenção para a árvore. A árvore é o personagem principal da história? Não. Você vai colocar uma luz, sei lá, aqui, chamando a atenção para o gramadinho, ou chamando a atenção somente para a Julieta, ela é a personagem principal e única da história? Não. Qual é o título da história? Romeu e Julieta. Então, os dois são os personagens principais. Você leu, você sabe que os dois são os principais.
Então, você pode colocar uma iluminação aqui e outra aqui? Pode, contanto que a iluminação esteja iluminando os dois. Você pode colocar uma iluminação única aqui no meio, iluminando os dois? Pode também. Pode colocar uma aqui no chão, que esteja iluminando ele, e outra aqui no chão, iluminando ela, juntos, os dois juntos? Pode, contanto que os dois estejam iluminados. Você não precisa fazer tudo isso não, escolhe um. Ou você bota um no centro iluminando todo mundo, ou você bota um num canto de forma que pegue todo mundo, ou você bota dois no chão iluminando todo mundo, mas uma iluminação que dê para pegar geral, tá bom? Vamos lá, iluminador e por fim pinte tudo bem bonito. Então você vai dar um capricho, vai pintar bem bacana esses personagens, pintar o cenário, pintar tudo bem lindão, tá certo? Tenho certeza que você vai arrasar, capriche. Ficamos por aqui, um beijo, um queijo e até a próxima.